Bom, hoje a gente vai estudar sobre a história da educação física até os dias atuais. A gente vai dar uma revisão, né? Porque a gente já viu esse assunto. Quem já está comigo há mais tempo já viu esse assunto desde 2, 3 anos atrás. Para quem está comigo, estudando comigo hoje, nos dias atuais, estamos vendo pela primeira vez, certo? Vimos na escola e aqui a gente vai dar uma revisão. Vamos lá. Como se inicia a educação física? O homem primitivo sentiu a necessidade de lutar, fugir ou caçar para sobreviver. Antigamente tudo era voltado a lutas corporais, certo? O homem, para poder comer, ele não ia como hoje. A gente vai no supermercado, compra uma carne, compra comida para poder nos alimentar. Antigamente eles mesmos tinham que matar, né, a sua presa, seja leão, seja qualquer outro tipo de animal, boi, qualquer outro tipo de animal, peixe, para sobreviver, para comer. Então ele mesmo matava para ele mesmo tratar e comer. Hoje em dia é mais fácil, a gente vai ali no mercadinho, compra qualquer coisa, qualquer tipo de carne, pizza, enfim, qualquer comida que a gente esteja com vontade de comer e só esquentar e já está pronto. E antigamente não, antigamente eles precisavam usar de força corporal para poder sobreviver. Seja na parte de alimentação, ou seja na parte deles lutarem contra os povos inimigos para eles sobreviverem, né? Ou matava ou morria, certo? E assim, nesse tempo, o homem passou a executar movimentos corporais básicos, que são eles: correr, saltar, arremessar, subir, empurrar, puxar, dentre outros, que usamos ultimamente, ainda usamos esses tipos de movimento, né? Arremessar, sei lá, um dado. Um dado que eu falo é porque é um tipo de esporte. Arremessar uma bola, saltar, né? Quando algum amigo nosso vem dar carrinho para tentar tirar a bola, a gente salta para não nos machucar, dentre outras coisas, certo? Então, a educação física se iniciou nesse período aqui, no período primitivo, e foi melhorando a cada passar de tempo. Então, o objetivo principal da educação física nos dias de hoje é o quê? O objetivo principal é trabalhar o conhecimento do corpo humano, dos esportes, das lutas, dos jogos, ginástica, atividades rítmicas e expressivas, que é chamado de danças. Por que eu falo do objetivo da educação física? Porque muitos, quando eu faço a pergunta, antigamente, né, para os meus alunos mais, digamos, mais velhos, que estão comigo há mais tempo, quando eu fiz a primeira pergunta, o que era educação física, muitos responderam que era jogar bola. A maioria me deu essa resposta, que é jogar bola. E hoje eu tenho certeza que vocês tiraram da cabeça que educação física é só jogar bola. É muito mais, é muito além do que só jogar bola, certo? A gente tem um conhecimento do nosso corpo, como ele reage a alguns tipos de movimento. A gente tem conhecimento das regras dos esportes, que antes era só jogar mesmo, sem regra nenhuma. A gente tem o conhecimento da ginástica, que é muito presente na educação física. A gente tem o conhecimento das danças, que muitos ainda não sabem que danças fazem parte da educação física. E voltando tudo ao normal, a gente vai ter aulas também de dança, certo? Então o objetivo da educação física é isso. É trabalhar o conhecimento do corpo humano, dos esportes, lutas, jogos, ginásticas e danças. Então, é aquela nossa velha pergunta: o que seria cultura corporal? E eu dou um exemplo bem simples. Nas nossas aulas práticas, quando a sala se junta e vai para fora da sala de aula, para fazer algum tipo de brincadeira ou a praticar algum esporte. Isso é cultura corporal. É quando um grupo de pessoas se juntam para praticar uma forma de atividade física, seja ela correr, seja ela saltar, saltar que eu digo é pular corda, seja ela jogar bola, handebol, vôlei, enfim, polícia ladrão, fazer qualquer atividade física. Agora lembrando que para ser cultura corporal precisa ter de 2 ou mais pessoas, certo? Se for só uma pessoa, só uma cultura corporal, porque você não está tendo troca de conhecimento, não está tendo contato com outra pessoa, certo? Se tem 2 ou mais pessoas, é cultura corporal. Está havendo uma troca de conhecimento, uma troca de
de falas, enfim, tá tendo uma proximidade com outra pessoa. Então, o que seria cultura corporal? Tudo que um grupo de pessoas compartilham na forma de atividade física, quando se juntam para caminhar, correr, dentre outras coisas, certo? Essa pergunta eu já fiz e torno a repetir. Espero que vocês se lembrem. A gente pode educar o físico de outra pessoa? Podemos educar o físico? E a resposta é bem simples, não. Faço duas observações. Quando alguém falar que é educador físico, você pode parar, pedir para parar e diga, não existe educador físico. Existe profissional de educação física, existe personal trainer e existe professor de educação física, certo? Mas não existe educador físico, porque ninguém pode educar o físico de ninguém, certo? Então é o seguinte, podemos educar o físico? Não. Usar esse termo é errado, pois nenhuma pessoa consegue educar o físico de ninguém. E sim, podemos reeducá-lo. Como, por exemplo, a gente pode reeducar a maneira da postura da outra pessoa de sentar na cadeira, que sabemos que tem que ser com a coluna reta, e muita gente não senta com a coluna reta, eu sou uma delas, não vou mentir. A gente pode reeducar a maneira de comer, porque tem muita gente que só come besteira, não come feijão, enfim, não come os nutrientes necessários que o nosso corpo necessita. Então a gente pode reeducar, mas educar a gente não pode, certo? Qual é a diferença de educação física e atividade física? Bom, a gente sabe que a diferença entre as duas, né, são duas palavras e dois significados. Então, de uma forma mais simples para a gente entender, a educação física está ligado à sala de aula, certo? A matéria educação física, o que a gente aprende na sala de aula, certo? Lembrou o que é educação física? Lembrem, é a sala de aula ou a matéria de educação física. É aquilo que a gente estuda na sala de aula, sobre os esportes, sobre dança, sobre lutas, dentre outros assuntos. Então, a educação física está voltada à sala de aula, à aula teórica, certo? O que a gente faz na sala de aula, o que a gente aprende na sala de aula, os assuntos que a gente estuda. E a atividade física está voltado às aulas práticas de educação física, quando a gente se junta para praticar algum esporte, como handebol. Vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente se junta para de terça-feira, nos dias, né, que a gente se juntava para os treinos, certo? Tanto de handebol e na quarta de futsal. Quando a gente se junta para praticar alguma atividade física, no caso, praticar o esporte, seria a atividade física. Quando a gente se junta para praticar qualquer, seja ele esporte, ou seja caminhada, ou seja corrida, andar de bike, enfim. A atividade física está voltada a aulas práticas, certo? É mais fácil de lembrar. Então vamos lá. A educação física. A educação física é uma atividade planejada e estruturada que pode se utilizar de vários elementos, como esporte, danças e etc. Por que de vários elementos? Porque se trata da matéria educação física, certo? Então a matéria de educação física a gente estuda tudo isso. E está ligada às aulas teóricas de educação física, que está ligada à sala de aula, certo? E a atividade física é qualquer movimento do corpo produzido pelo músculo esquelético, que resulta em um aumento de gasto energético. Está ligada às aulas práticas, as aulas que fazemos a maioria das vezes fora da sala de aula. Por que eu coloquei aqui maioria das vezes? Porque quando está chovendo, por exemplo, e a gente precisa fazer uma aula dinâmica, e infelizmente não dá para fazer fora da sala de aula porque está chovendo e não é coberto. Então a gente faz algumas dinâmicas dentro da sala de aula, certo? E resultaria também em atividade física, porque a gente pode praticar algum movimento ali. Mas na maioria das vezes é fora da sala de aula justamente por isso, por ter mais espaço, certo? Então, se há diferença, sim. Há diferença, sim. A educação física está voltada à sala de aula. É a matéria da educação física. E a atividade física está voltada às aulas teóricas, às aulas práticas, que são as aulas que a gente pratica alguma atividade, seja ela esporte ou não. Pessoal, agora estou enviando para vocês um documento com esse conteúdo que eu acabei de ministrar aqui, certo? Um resumo. E nele também está contendo as questões. Então, quando vocês forem me enviar as respostas, eu quero que você faça o seguinte. Primeiro você coloque o nome de vocês, certo?
Aqui eu tô botando um exemplo porque é o meu, certo? O nome completo. E depois, qual a série que você está fazendo. Se é o 8º ano, 9º, 6º, 7º, certo? Coloque a série de vocês e logo em seguida podem enviar ou a foto ou podem escrever pelo WhatsApp mesmo as respostas, certo? Primeiro, tá, resposta. Segunda, resposta. Terceira, resposta. Mas, antes de enviar ou foto ou as respostas, coloque o nome de vocês completo e a série que estão fazendo. 8º A, 8º B, né? 6º A, 6º B, 6º C. Porque eu preciso, né, ter noção das pessoas que estão me enviando as respostas para eu saber quem é quem para eu colocar a nota aqui, certo? Então, por favor, quando forem me enviar as respostas, coloque primeiro o nome, a série e qual série é, se é 8º A, B ou C, no caso o 6º, né? Se é 6º A, B ou C. E podem tanto enviar só as respostas pelo WhatsApp, no caso nem precisa escrever a pergunta, automaticamente, olha, a resposta do primeiro é isso, aí você vai lá e escreve. Ou pode escrever no caderno e me envie. Por que eu estou falando podem escrever no caderno, não é obrigatório? Porque esse assunto vocês já têm na matéria de vocês, porque eu já ensinei, certo? Aqui é um resumo e estamos relembrando esse assunto, tá? Por isso que eu não estou pedindo para vocês escreverem, porque aqui é um resumo. Mas todas as respostas desse conteúdo está no arquivo que eu estou enviando para vocês, que é o texto e as perguntas, certo? Qualquer dúvida é só falar.